Olá, Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua família, nesse momento que nós estamos juntos para a gente refletir e compartilhar lições da Palavra de Deus. Nos capítulos 6, 7, 8 e 9 de Gênesis, nós vemos concentrada a história fantástica de um homem chamado Noé. A famosa história, a Arca de Noé. É tão rica a história que tem 4 capítulos só para ela. Na verdade, foi mais ou menos assim. Noé é chamado por Deus e avisado por Deus. Deus estava triste com a humanidade e, como criador da humanidade, decidiu por fim a tudo. Antes de fazer isso, Deus olhou para Noé e, por alguma razão, achou graça em Noé. Deus teve uma empatia com o coração de Noé. Disse: Noé, eu vou destruir tudo e todos, menos você e sua família. E Deus pede a Noé que construa uma arca. Diz a Bíblia que Deus disse: faça uma arca para salvar nela você, sua família e de cada animal da terra, aves e répteis, um par, para depois repovoar a terra. E assim aconteceu. E diz a Bíblia que veio o dilúvio, tudo foi inundado. E após 40 dias, o dilúvio cessou, as águas foram baixando, e com o tempo, Noé sai da arca com a família, são e salvo, e recomeça uma nova história sobre a terra e da criação. Pois essa história tão linda, tão bela, mas tão longa, tem que ter uma relação com a nossa vida hoje. E há pelo menos 5 lições que eu quero ter com você, falar com você nessa história. Quando Deus diz: Noé, construa uma arca, capítulo 6 de Gênesis, coloca lá a sua família, vai ter um dilúvio, tudo vai ser inundado, mas eu vou salvar você e sua família. Diz a Bíblia que Noé fez tudo quanto Deus lhe ordenara. Lição 1. Obediência e fé andam juntos. Então, obedeça a Deus e proteja o seu futuro. Isso é fantástico. Tem uma relação na Bíblia muito direta, muito intrínseca, muito estreita entre fé, obediência e proteção. Quando você obedece a Deus, você garante um futuro melhor. Há princípios que Deus estabeleceu no mundo, entre deles, obediência. Quando você obedece a Deus, você garante o seu futuro. Mas uma lição 2 que eu acho interessante é quando Deus diz a Noé: coloque na arca você e sua família. Então, escuta bem. O que isso quer dizer? Quando chegarem tempestades, sejam quais forem, primeiro, salve a sua família. Salve a sua casa. Há um quê de Deus em relação à família. Deus ama a família. Eu digo assim que é uma espécie de um xodó de Deus em relação à família. Então aprenda a preservar sua família, seu cônjuge e seus filhos das tempestades da vida. Construa arcas de proteção contra tudo e contra todos. Porque quando passa a tempestade, você vai ver, família é sempre um bem muito precioso, muito especial. Uma lição terceira dessa história que eu aprendo é essa. Toda tempestade tem seu volume, sua intensidade, mas ela passa um dia. Quando ela passar, você pisa em terra firme, em terra seca. Diz a Bíblia, no capítulo 8 de Gênesis, que durou 40 dias. E mais 150 dias para as águas secarem de vez. E depois, para a arca, desce Noé com sua família, filhos, noras, esposa, e tudo recomeça. Olhe bem para mim. A vida é feita de recomeços. Deus, nosso Deus, é Deus de recomeços. São os ciclos da vida, começos, recomeços. O que você passa hoje não é o seu fim. O que você passa hoje não é um ponto final. Pelo contrário, é apenas um momento, uma vírgula. Às vezes, até um ponto e vírgula, não importa. Mas essa tempestade vai passar. Esse vendaval vai passar. Porque Deus é Senhor da história e também dos ventos.
Certa vez Jesus vinha no barco com os discípulos. Está isso em Mateus, em Lucas. E de repente, uma tempestade imensa no barco. Jesus estava lá. Veja que, mesmo com Jesus, eles não estavam imunes a tempestades. Em um momento certo, Jesus se levanta, repreende o vento e o mar e diz: calmem-se, aquietem-se. E diz a Bíblia: se fez uma grande bonança. Pois bem, tudo passa, não se desespere, não se jogue ao mar. O Senhor vai ter uma voz de comando, porque diz a Bíblia, tudo tem um tempo, inclusive tempo da gente sorrir outra vez. Mas eu aprendo, a tempestade vem, mas ela tem um prazo de validade. Ela não dura para sempre. Então seja firme, perseverante, confiante. Isso vai passar. Lembra de Davi? Esperei com paciência no Senhor. E ele, o Senhor, ouviu o meu clamor. Mas uma quarta lição que eu aprendo nesse texto fantástico é que em algum momento da nossa vida, Deus nos dá sinais. Também no capítulo 8, diz a Bíblia, que Noé, percebendo que o dilúvio estava baixando, a chuva diminuiu de intensidade, ele fizeram uma janela na arca, ele abre a janela para ver o tempo. Solta um corvo, depois solta uma pomba, 7 dias novamente solta a pomba. Ela volta com um galho de oliveira no bico e diz, entendeu Noé, que as águas tenham baixado. Veja bem, há sempre um tempo que Deus nos dá sinais. O que eu aprendo nessa lição, que não faça nada, não recomece nada, sem primeiro ver, ouvir, entender os sinais de Deus. Janelas são, digamos, formas de Deus nos falar. São espaços de revelação. A oração é a janela, o jejum é a janela, o louvor é a janela. Deus mostra para a gente sinais, dá discernimento. Diz a mim e a você, passou o vento, o mar acalmou-se, agora pode sair e pisar em terra firme. Mas eu lhe peço, espere os sinais de Deus. Oração e discernimento andam juntos. Certamente Deus vai lhe falar. E finalmente, essa grande lição, a gente aprende também no final, já do capítulo 8. Noé sai da arca, diz a Bíblia, Noé edificou um altar ao Senhor, um altar ao Senhor. Ofereceu holocausto de animais limpos, pelo que Deus fez. E por causa disso, Deus também disse, Noé, nunca mais vou destruir a terra e o homem pela água. E Deus faz uma aliança com Noé, que perdura até hoje. Não sei o que você está passando, mas isso tem um tempo. Essa tempestade não é para sempre. Esses ventos vão se acalmar, disso tenho certeza. E quando tudo parar, quando as águas baixarem, chegar a bonança, você voltar a sorrir em terra firme, com seus planos e projetos. Escute, antes de qualquer coisa, celebre Deus. Construa um altar para Deus, isso é simbólico. Renda a Deus gratidão, cante, celebre, ore. Diz a Bíblia que quando Noé deu o holocausto, Deus gostou do aroma do holocausto, da adoração. A adoração tem um aroma, tem um cheiro que agrada as narinas de Deus. Deus ama a adoração, por isso adore a Deus. Cante ao Senhor, celebre, que a gratidão cria pontes entre o presente e o futuro. A gratidão abre caminhos para novos ciclos, novos recomeços. Noé então me ensina como patriarca, que foi da minha fé, de que vem tempestades, vem dilúvios, mas a gente constrói arcas para proteger a gente, nossa família. Arcas são muros de proteção, são espaços seguros, onde a gente pode aguardar tudo debaixo da proteção de Deus. Por isso, seja firme, perseverante. Abra as janelas, olha para o céu, veja sinais, ore a Deus, que sua vitória está perto de começar. Deus te abençoe.
Em nome de Jesus, amém. E até o próximo vídeo.